O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Qual o Jesus que você cultua? O Jesus homem ou Jesus Deus? Cuidado! Nós precisamos reconhecer, cultuar e obedecer hoje a Jesus da forma como ele é hoje e não como ele foi um dia no passado. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem para o nosso Deus vivo e presente. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, confesse com teus lábios que Jesus é o Senhor. Ele é, Ele foi e Ele sempre será. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça seguir ao Jesus Espírito, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Eu peço a vocês, irmãos, que abram as vossas Bíblias e confiram se no Novo Testamento, depois do livro de Atos dos Apóstolos, estão as cartas de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, Tito, Filemão e aos Hebreus, além das epístolas dos outros apóstolos e o Apocalipse. Porque tudo isso é Bíblia. Esse não é um pedido sem sentido. Precisamos nos certificar de que estamos de posse da Bíblia correta, da Bíblia completa, porque está claro
que o povo de Deus não conhece a palavra de Deus. A Bíblia está estruturada, se a consideramos com uma macrovisão ampla, de uma forma muito clara. Todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os livros de Marcos, Mateus, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, inclusive, são livros com conteúdo histórico e profético. Notem que nós dissemos livros de Marcos, Mateus, Lucas e João. Nós não dissemos Evangelho, porque eles são livros históricos. Não são o Evangelho, como veremos adiante. No Antigo Testamento, existem também livros que já foram, não são mais, a doutrina para os judeus, para a nação de Israel, mas nunca foram para nós, gentios. No Novo Testamento, da carta de Paulo aos Romanos até a carta aos Hebreus, o conteúdo bíblico é doutrina. É um novo tratado firmado entre Deus e o homem. É o Novo Testamento no sangue de Jesus. É o nosso Evangelho Salvador. É a graça de Deus derramada sobre os que vivem pela fé nele e que deveria ser adotada como doutrina até mesmo pelos judeus, já que é a forma como Deus deseja que nós vivamos esta vida para chegarmos à vida eterna. Mas por que razão os judeus não adotaram essa nova doutrina e não aceitaram esse novo tratado? Porque eles não creem em Jesus. Eles não receberam a Jesus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias prometido, que era o Filho de Deus, que era Deus. Então, a verdade é que os judeus não reconhecem o Novo Testamento. Eles seguem vivendo no Antigo Testamento, que foi abolido por Jesus. Por esse mesmo Jesus que eles não creram. Tanto não creram que o mataram. E não creem nele até o dia de hoje. Essa é a verdade. Eles seguem esperando pela vinda do Messias. Ora, então o plano de Deus era de que os judeus vivessem como nós, pela graça, pela fé, uma vida mais simples, sem o pesado jugo de proibições e ordenanças, e sem as ofertas de sacrifícios carnais e todas as centenas de leis que haviam no Antigo Testamento. Então, os judeus deveriam nos imitar, mas o que vemos nos dias de hoje é justamente o contrário. É o povo de Deus, os crentes, que somos nós, os gentios, imitando aos judeus que não são crentes, vivendo na doutrina obsoleta daqueles que não creem em Jesus. Então, o que explica o fato dos que creem em Jesus estarem seguindo os que não creem? O desconhecimento bíblico. Tenham cuidado. A palavra de Deus nos adverte
de que o povo de Deus foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Não foram os ímpios, foi o povo de Deus. E a Bíblia não nos dá qualquer instrução para imitarmos ao homem, mas sim para sermos imitadores de Jesus, na fé, no amor e nas boas obras que ele realizou neste mundo. A maior parte do povo de Deus não se dedica à leitura bíblica. Alguns até abrem a Bíblia de forma aleatória, em alguma página, e leem um ou outro salmo e creem que isso já é o suficiente e que com isso eles já conhecem a Deus e estão agradando a Deus. Meus irmãos, o Senhor nos deixou um acervo completo, com 66 livros, para que o conheçamos. Para que conheçamos as suas promessas e profecias. E para que conheçamos a nossa doutrina. Não podemos fazer por menos. Não podemos dar descontos na palavra de Deus. Precisamos conhecer a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Mas os irmãos, quando se dedicam à leitura bíblica, se detêm no Antigo Testamento. E quando chegam ao Novo Testamento, não passam do livro de Atos dos Apóstolos. É como se a palavra de Deus se encerrasse com a ascensão de Jesus aos céus. Eles desprezam justamente o que é mais importante para o nosso conhecimento, que é a nossa doutrina. A doutrina da graça de Jesus. Mas isso ocorre porque o povo de Deus deprecia e minimiza, ou seja, não dá importância às epístolas dos apóstolos. Mas elas contêm a mensagem de Deus tanto quanto os livros dos profetas do Antigo Testamento. Ocorre também porque o povo de Deus vive para o Jesus homem, o Jesus carne, que já não existe mais, que morreu e que ressuscitou em outro corpo, em um corpo espiritual. Já não é mais aquele Jesus. E justamente por isso, os irmãos desconhecem a doutrina e as orientações deixadas a nós pelo Jesus ressuscitado e glorificado, que é o nosso Deus vivo e presente e que reina para todo sempre. É importante conhecermos e valorizarmos toda a obra que o Jesus homem realizou. Mas a cruz, o sacrifício e o sofrimento a que Jesus se submeteu, tudo isso já passou. Jesus já virou essa página. O ápice, o ponto alto da obra de Jesus, do seu ministério, o complemento a toda a sua obra e o maior legado que Jesus nos deixou, não foi a cruz nem a coroa de espinhos. Foi a mudança doutrinária que ele realizou. Porque foi justamente com essa modificação que ele nos trouxe a possibilidade da salvação eterna. Algo que uma grande parte do povo de Deus ainda desconhece. A nossa salvação é pela fé. Jesus veio para nos trazer
a vida eterna. Não foi para nos martirizarmos. E quem não vive na nova doutrina da graça, além de estar desprezando a salvação eterna, também está negando toda a obra de Jesus. Se Jesus já pagou o preço da nossa salvação, meus irmãos, está pago. Precisamos crer. Nós não temos que pagar de novo, ou tentar complementar o que ele fez, ou tentar fazer melhor, porque isso é impossível. Isso significa desprezar o sacrifício a que ele se submeteu. Temos que compreender que seguir a Jesus significa seguir as suas ordens e orientações. Não precisamos refazer o que ele já fez por nós. O sacrifício que ele realizou, meus irmãos, está escrito. Foi único e eterno. Precisamos crer e não realizar mais ofertas carnais. As últimas instruções de Jesus são para que vivamos segundo a nova doutrina da sua graça. Precisamos advertir mais uma vez aos irmãos que ainda vivem na lei de Moisés, imitando aos judeus, de que vocês estão vivendo na doutrina errada. Vocês estão sendo enganados. A palavra de Deus nos diz que os que são da lei estão debaixo da maldição e que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. A lei nunca salvou e nem irá salvar a ninguém. João 1:10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Estamos dando continuidade e praticamente encerrando, pelo menos temporariamente, esta nova série de mensagens sobre pregações incomuns. Nós não estamos interrompendo todas as nossas mensagens, atenção. Estamos encerrando esta série apenas. As outras mensagens e séries vão seguir enquanto Deus nos permitir. Com esta, totalizamos 10 mensagens inspiradas pelo Senhor, onde trouxemos a público esclarecimento sobre temas bíblicos importantes que normalmente não são apresentados na igreja nos dias de hoje ou não são apresentados com a devida clareza. Mas por que razão Deus nos levou a incluir este ensinamento sobre o Jesus ressuscitado e glorificado nesta série? Porque o povo de Deus vive um engano. Eles conhecem a Bíblia, naturalmente os que a conhecem, somente até o livro de Atos dos Apóstolos, onde consta a ascensão de Jesus aos céus, após a sua ressurreição. Então, para eles, Jesus ressuscitou, subiu aos céus e a história se terminou. Mas isso não é verdade. A história não se terminou. Aí é onde começam as orientações do Senhor para a nossa forma de vida nos dias de hoje. Aí é onde o Jesus ressuscitado entrega a Paulo a revelação da sua graça, marca o início do seu Novo Testamento e nos dá ciência do novo tratado da graça firmado conosco, em substituição ao tratado da extinta lei de Moisés, que havia sido firmada com os judeus. Que fique claro, irmãos, que a nossa doutrina vem do Jesus ressuscitado e glorificado, o nosso Deus vivo e presente. Não vem do Jesus homem. Não podemos confundir. Mas o Novo Testamento é justamente o que menos se fala na Igreja de Jesus atualmente. A Igreja se detém no Jesus homem, nos milagres, na cruz e na ressurreição. E apenas excepcionalmente chega à glorificação e à soberana exaltação do nome de Jesus. Mas não basta pronunciarmos o nome de Jesus. Precisamos conhecer a história do Jesus homem e ao Jesus Deus. Mas temos que seguir e obedecer ao Jesus certo. Não existem dois Jesuses nos dias de hoje. Atenção! Temos que viver para o Jesus que ressuscitou e que foi glorificado. Seguir vivendo para o Jesus homem significa estar no Velho Testamento, que já não existe mais como doutrina, apenas como história e profecia. Assim como também o Jesus homem já não existe mais. Nós precisamos imitar ao Jesus homem no tocante às boas obras que ele realizou, a rejeição das tentações e do pecado.
mas temos que seguir a linha doutrinária que nos foi dada por Jesus após a sua ascensão aos céus e a sua glorificação. A glorificação, no sentido bíblico, além do ato de darmos glórias a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, significa a transformação do corpo carnal em corpo espiritual, do corpo do pecado em corpo santo e incorruptível, como irá acontecer conosco no final dos tempos, para que possamos ingressar no céu. No caso de Jesus, ele não tinha pecado, mas vivia em um corpo de carne como o nosso. E depois de morto, ele retornou aos seus discípulos em um corpo glorificado que atravessava paredes. João 12, 23. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 15. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. João 20, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. 1 de Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja o Senhor! Quanto amor! Que transformação Deus tem previsto para os que o amam. Ele quer que habitemos com Ele no céu. No trecho inicial que apresentamos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, temos o apóstolo deixando instruções aos fiéis daquela igreja e os exortando quanto à perseverança na fé, no amor fraternal, na humildade e santidade, e exortando também a nós, filhos do Deus vivo. Nos versículos 5 a 8, Paulo recomenda que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus,
que sendo Deus, não se exaltou como Deus, mas ao contrário, se esvaziou e se fez servo, como o mais humilde dos homens, mantendo a sua obediência ao Pai até a sua morte. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas culpas, e assumiu o castigo que nos estava destinado. Ele se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E se submeteu ao modo mais cruel de morte que havia naquela época, que era a morte de cruz. Tudo isso ele fez por amor a nós, seus filhos. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. No versículo 9, Paulo nos revela que pela submissão de Jesus e pela obra que ele realizou em nosso favor, Deus o exaltou de forma soberana e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Mas precisamos compreender que o Jesus que foi exaltado é o Jesus glorificado. Ele foi exaltado após a sua glorificação. Não foi o Jesus homem, foi o Jesus Deus. É Ele quem vive e reina para todo o sempre. Filipenses 2, 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Hebreus 7, 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Louvado seja o Senhor. Nos versículos 10 a 11, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo nos esclarece que Jesus foi exaltado para que ao seu nome se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para que nisso o Pai seja glorificado. Meus irmãos, toda essa honra foi concedida ao Jesus ressuscitado. É para ele que toda a terra tem que se voltar. Não podemos nos deter no Jesus homem, ignorando toda a reverência
que ao Jesus vivo, ao Jesus Deus é devida. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A fé é a certeza das coisas que esperamos e é a prova daquilo que nós não vemos. Deus espera que vivamos pela fé nele, com o uso dessa mesma fé, que é um dom que ele nos concede, um dom salvador. Sem fé, é impossível que agrademos a Deus. O novo tratado da graça requer que nós vivamos pela fé em Jesus, para que pela fé em Jesus nós alcancemos a salvação. Mas não é a fé no Jesus homem, que já não existe mais e já fez por nós o que ninguém mais poderia fazer. Ele já cumpriu com a sua missão. A nós nos resta crer na obra que ele realizou e manter a nossa fé no Jesus ressurreto, o único que pode nos salvar. O Jesus homem nós não vimos com os nossos próprios olhos, mas ele foi visto por uma infinidade de pessoas que conviveram com ele, receberam milagres das mãos dele e testificam dele. E o que é visível não é da fé. O Jesus glorificado e exaltado, que pela fé nós afirmamos que vive nos dias de hoje e que é Deus, nós não conseguimos ver. Ninguém jamais o viu, além dos seus discípulos e alguns dentre os israelitas, por um curto período de tempo. Então, crer nele nos dias de hoje é um ato de fé. É isso o que Deus espera da nossa parte. Na prática, a situação se define assim. Quem vive ainda sob o regime doutrinário da lei de Moisés, na verdade cultua ao Jesus homem. Fala em Jesus, mas é o Jesus homem. E não segue as instruções do Jesus glorificado, mas tem a sua fé em um Jesus que já não existe mais. E no fundo, esses irmãos seguem a Moisés. Mas quem cultua ao Jesus glorificado e exaltado, vive a graça que ele nos trouxe, vive em obediência, vive pela fé na obra que ele realizou na carne e na obra que ele continuou a realizar no Espírito. O novo tratado da graça não é uma fantasia de um falso pastor, é uma realidade bíblica trazida a nós pelo Jesus ressurreto, que arrebatou o apóstolo Paulo ao terceiro céu para entregar a ele a revelação dessa nossa doutrina, para que ele nos transmitisse. Ocorre que a descrição e revelação desse novo tratado e doutrina se encontram justamente na parte da Bíblia que o povo de Deus não lê e não conhece. Jesus cumpriu a lei e a revogou, e em substituição ao velho tratado
que nunca foi efetivamente cumprido pelos israelitas, ele nos trouxe uma nova doutrina, mais simples, para que a cumpramos, com um componente que a lei de Moisés não continha: a salvação. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Pode ser que você esteja pensando assim: existe diferença entre cultuar o Jesus homem e o Jesus glorificado? Sim, existe uma grande diferença. Precisamos compreender que Jesus, na sua passagem por este mundo, era tanto homem quanto Deus, era tanto carne quanto espírito. Mas a carne teve o seu tempo determinado, e o Espírito do Senhor vive para todo o sempre. Cultuar ao Jesus homem é cultuar a quem já não existe mais. O nosso Deus não é humano nos dias de hoje. Todos os irmãos que seguem no regime da lei de Moisés vivem para Moisés e para o Jesus homem. E a palavra de Deus nos adverte de que eles não estão convertidos a Jesus. A nossa conversão precisa ser ao Jesus ressuscitado e glorificado, porque é Ele quem irá nos julgar e nos salvar no final. Não é o Jesus na carne. Na sua carta aos Gálatas, Paulo faz uma analogia interessante no trecho que reproduziremos na íntegra a seguir, comparando os filhos de Abraão com as duas alianças firmadas por Deus com o seu povo. Ele nos lembra que Ismael nasceu de Agar, a escrava, mas Isaque nasceu da promessa de Sara. E devido a desentendimentos entre eles, Deus mandou que Abraão despedisse a empregada e o seu filho. E Paulo conclui que nós somos como Isaque, filhos da promessa, da livre. Não somos filhos da escrava, porque a lei escraviza, enquanto que a graça liberta. A nossa salvação pela graça, pela fé, é uma promessa do Senhor. Cultuar ao Jesus homem nos dias de hoje indica que a pessoa é filha ou filho da escrava. E se você ainda não se sente seguro de que todos precisamos cultuar ao Jesus Deus, o Jesus ressurreto e exaltado, preste atenção no trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que apresentaremos na sequência, em que Paulo esclarece, meus irmãos, prestem atenção, muita atenção, que nós temos que viver em espírito
E a ninguém devemos mais conhecer na carne, nem mesmo a Jesus. Isso é ordem de Deus. Gálatas 4:21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, e corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. 2 de Coríntios 5:16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias sejam dadas ao Senhor, que nos trouxe o novo, que facilitou a nossa vida. É evidente que Deus gosta de salvar, que Deus quer salvar. E nós que vivemos no novo tratado, no Novo Testamento, pela fé, pela graça, sabemos que já somos salvos pela promessa do Senhor. Aplaudam esse Deus maravilhoso. Está claro, meus irmãos, que nós temos que manifestar todos os dias a nossa gratidão a Jesus, porque Ele realizou na carne uma obra que ninguém mais poderia fazer, demonstrando um amor inigualável por nós. E mesmo quando estava na carne, Ele ainda era Deus, o mesmo Deus que hoje vive e reina. Mas como acabamos de ver, meus irmãos, nós não podemos mais conhecer a Jesus na carne. O Jesus homem não existe mais. E o nosso culto hoje, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso louvor tem que ser dado ao Jesus Deus. E temos que seguir a doutrina do Jesus que vive hoje, o Jesus
espírito, não o que existiu na carne no passado. Ao Jesus carne, a nossa eterna gratidão, mas a nossa fé e esperança tem que estar no Jesus vivo, o único que tem poder para salvar. O Senhor não quer que nós estejamos presos ao que Ele foi no passado e já não é mais. Todos sabemos que Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Ora, a carne não entra no céu. Então é claro que Ele já não é mais o mesmo. Todos dizemos isso com os nossos lábios, mas muitos irmãos se contradizem, negando-o no seu coração, porque tem a sua fé posta no Jesus homem, no Jesus que já passou, que não existe mais. O Senhor não nos quer ignorando as últimas instruções que Ele nos passou após a sua ressurreição, porque senão estamos negando que Ele vive e que reina para todo o sempre. Cuidado! As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Velho Testamento já passou, o Jesus carne também já passou, como já passou também a antiga aliança. Não foi para continuarmos na antiga, para isso Jesus a extinguiu. Existe um detalhe muito sutil que poucas pessoas percebem. O Jesus homem conduziu a sua obra até o cumprimento da lei e a concluiu quando ele disse que estava consumado, e a revogou no momento da sua morte, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o acesso dos fiéis ao Santo dos Santos, o que antes só era permitido ao sumo sacerdote. O antigo pacto da lei de Moisés não salvava, apenas destacava os pecados para conduzir as pessoas ao arrependimento. Mas o complemento da obra do Jesus homem veio depois da sua ressurreição. Veio do Jesus glorificado, quando ele nos entregou, através de Paulo, o novo pacto da sua graça. Esse novo tratado, sim, contém a salvação, além de ser muito mais factível, porque requer apenas a nossa fé e a nossa vida em espírito, distante dos valores mundanos. Então, meus irmãos, a obra do Jesus carne se completou com o ato praticado pelo Jesus exaltado e glorificado. Não foi na morte do Jesus homem e nem na sua ressurreição, como muitos pensam. É preciso conhecer a Bíblia inteira. Quem tem uma parte do todo, não tem o todo. Desprezar o novo pacto da graça, com as orientações doutrinárias deixadas a nós pelo Jesus Deus, é seguir revivendo o Jesus na cruz, insistindo no extinto pacto da lei de Moisés. Significa desprezar o plano de salvação e desprezar toda a obra realizada por Jesus. E a prova disso é que essa é uma conduta típica dos irmãos da lei, que não têm segurança da sua salvação e que, pela palavra de Deus, não são convertidos e não são salvos.
Muitos irmãos não sabem que o Jesus Deus é o nosso novo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que a ele devemos seguir, porque quando há mudança de sacerdócio, há também mudança da lei. A lei de Moisés foi abrogada, foi cancelada devido à sua fraqueza e inutilidade. Se a tua congregação, meu amado irmão, ou a tua, minha amada irmã, não ensina estas verdades e não vive a graça de Jesus, ela não está te conduzindo para a salvação eterna. Não é a Igreja de Jesus, é um clube. É como correr toda uma maratona e não cruzar a linha de chegada. Precisamos dar mais um passo, o passo mais importante das nossas vidas, lembrando sempre da obra de Jesus homem, mas cultuando e vivendo os ensinamentos do Jesus atual, da forma como ele é hoje, o nosso Deus vivo e presente. Deus espera que vivamos pela fé, para alcançarmos a salvação pela graça, pela doutrina que Jesus nos destinou. Então, viver pela graça de Jesus nos dias de hoje, além de estar trilhando o único caminho para a salvação, é também um ato de obediência a Deus. Agora chegamos na reta final da corrida. Quem se aventura a cruzar a linha de chegada? Você? 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 Em verdade vos digo que somente os verdadeiros filhos de Deus, os que irão viver e reinar com Jesus Espírito, com Jesus Deus, para todo o sempre, irão completar a corrida. Graças, Senhor, por mais esta mensagem reveladora entregue às tuas ovelhas. E graças por todos que alcançarão a compreensão integral da obra que tu realizastes na carne, e de que hoje tu deves ser honrado como Deus, como Rei, como nosso sumo sacerdote, o nosso Criador e Salvador. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Você deseja ser liberto? Quem estiver nos assistindo já tem o botão do YouTube aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir
algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrando a Jesus em todos os tempos, mas cultuando e obedecendo ao Jesus de hoje, ao Jesus Deus.